Hmm. Oh. You can take the moon, gather up the stars and the robins that sing merrily. Put 'em in a box, tie 'em with a ribbon. Ei, você aí, já pegou seu lápis? Pega o papel, fica concentrado que a gente já vai começar. Eu sou o narrador dessa linda história de epidemiologia entre a Valentina e o Enzo. Começou tudo assim. Era noite, os dois se encontraram e a Valentina perguntou por que o Enzo tinha sumido das aulas. Ele conversou com ela e conversa vai, conversa vem, respondeu que estava passando mal semana passada e que não parou de vomitar e ir ao banheiro, assim como a amiga dele, porque tinha comido uma maionese na festa que foram. A Valentina então teve uma ideia: usar o caso de Enzo para fazer o trabalho que a professora de epidemiologia Aquela ruiva, deusa, maravilhosa. pediu sobre os critérios de causalidade de Hill. Agora vamos adiantar a história. O tempo passou, veio o sol, veio o almoço e pronto. Deu tempo de você preparar para acompanhar tudo o conteúdo que está por vir? Então, se ajeite aí e vamos começar. No dia seguinte, na casa de Valentina, ela explicou ao Enzo sobre os critérios de Hill. Eles passaram horas discutindo, mas como eu sou bonzinho com vocês, eu vou resumir. Como a epidemiologia é uma ciência responsável por prevenir doenças e promover a saúde, é presumível que ela se preocupe em reconhecer as causas e efeitos das enfermidades e como elas podem ser evitadas. Para isso, a gente estuda suas causas. A causa suficiente e necessária está presente sempre que algo ocorre e se não estiver presente, o fato não ocorre. Um exemplo é a trissomia do cromossomo 21, que é a causa necessária e suficiente para que a síndrome de Down ocorra. A causa necessária, mas não suficiente, é aquela que, quando ausente, o efeito não ocorre, mas se presente, não implica que necessariamente o efeito ocorra. Posso dar como exemplo a tuberculose, na qual a presença da bactéria causadora no pulmão não é suficiente para que a doença ocorra, pois nem sempre os indivíduos que apresentam a bactéria no pulmão manifestam a tuberculose. Além disso, para essa análise também existe o conceito de fator de risco, que está associado às chances de desenvolvimento de uma doença, mas não é suficiente para causá-la. Como exemplo, temos o tabagismo, que aumenta significativamente o risco de várias formas de câncer, mas não é provado ser a causa. Vocês conseguiram acompanhar e entender? Bem, espero que sim, porque não consigo ouvir vocês de onde estão mesmo? Então vou continuar. Depois disso, a Valentina começou a explicar os critérios de Hill. Demorou muito, mas foi mais ou menos assim. Os critérios de Hill são um conjunto de fundamentos que deveriam ser seguidos para definir se uma associação pode ser considerada como causal. Vamos começar pela força de associação, como a Valentina fez. A força de associação é a análise de risco relativo, ou odds ratio, para estabelecer se há possibilidade das associações se tratarem de uma relação causal. O risco relativo é o cálculo da relação entre a incidência das doenças em expostos e não expostos. Se o risco relativo for maior que 1 na festa, significa que existe uma maior incidência de vômito e da diarreia em quem comeu aquela maionese no evento. O próximo critério é o de consistência ou replicação. Nele, a gente observa se o mesmo resultado é obtido em diferentes circunstâncias, ou seja, será que em outras ocasiões já aconteceu de pessoas que comeram maionese contaminada com salmonela passarem mal? Vamos agora para o critério de especificidade. Quando a causa tem só um efeito e o efeito tem apenas uma causa. A salmonela causou o efeito dos vômitos e diarreia, e a remoção da maionese contaminada implica em não passar mal, pelo menos não por causa da salmonela. Aí, ouvinte, isso aqui até que tá legal, né? Tô me sentindo o detetive da salmonela. Mas vamos continuar. O próximo critério é a temporalidade, na qual a causa deve sempre preceder o efeito. Se ninguém estava passando mal antes da festa, é possível estabelecer que o vômito e a diarreia, o efeito, vieram depois da causa, a maionese com salmonela. Já o gradiente biológico é um critério que associa o aumento à exposição à causa ao aumento da ocorrência do efeito. A gente deve analisar se mais gente comendo a maionese resultaria em mais gente passando mal. O problema é que a observação de um efeito dose-resposta pode ser devida a algum viés. Simplificando, algum outro fator relacionado poderia estar gerando uma relação errônea do aumento de causa e efeito.
O critério de plausibilidade se baseia em tudo o que já é conhecido por estudos para que isso sirva de base à associação. Então, podemos avaliar se nos estudos já foi constatado sintomas como vômitos e diarreia devido à infecção por salmonela, assim como Enzo e Valentina fizeram e concluíram que sim, é plausível. Já o critério de coerência combina com a consistência e a plausibilidade, mas nela é avaliado se a relação não entra em conflito com as pesquisas atuais sobre a história natural da doença. Por exemplo, se vários artigos atuais comprovassem a não relação entre salmonela e os sintomas do Enzo, a relação não teria coerência. Agora, pensando na evidência experimental, seria necessário fazer um experimento com a população para analisar a causalidade. Ou seja, selecionar pessoas para comerem maionese contaminada por salmonela. Acho que até você que escuta cansado sabe que isso é antiético, né? Então, geralmente isso não é feito, e nesse caso, com certeza não seria. E por último, Ufa! a analogia. Com esse critério, analisamos se outras bactérias contaminando alimentos poderiam causar os mesmos sintomas. Por exemplo, a Yersinia enterocolítica, e isso serviria de apoio à nossa relação. Falando de relação, aqui termina a nossa. Mas foi ótimo compartilhar com vocês a história de Valentina e do Enzo, que já se recuperou e está pronto para outra. Outra aplicação de estudo, né, pessoal? Não outra maionese. And the robins that sing merrily. Put 'em in the box, tie 'em with a ribbon, throw 'em in the deep blue sea. You can take the flowers down in Lover's Lane and that sentimental poetry. Put 'em in the box, tie 'em with a ribbon, throw 'em in the deep blue sea.